Já tá gravando? Oi. Já começou? Eu acho que é isso, né? Já pode? Eu acho que já pode, né? Ai, que coisa esquisita a internet. Ai, rapaz, a tecnologia. Ai. Agora sim, estamos no ar. Eu sou Bruno Oliveira e esse é o nosso podcast Pode Tudo e Mais. E hoje o nosso papo vai ser com um personagem que habita e povoa o imaginário das crianças. Eu acredito de quase, se não de todas, mas de quase todas as crianças e até também dos adultos, assim marmanjos como eu, né? Ele costuma ter no lugar do nariz uma bola, né? Costuma vestir roupas coloridas e espalhafatosas, né? É carismático, é alegre. Onde ele chega, a galera cai na gargalhada. A gente está falando do Palhaço, esse personagem que, na minha opinião, além de muito carismático e alegre, é poético. E eu quero apresentar para vocês, senhoras e senhores, Palhaço Piripaque! Ô, meu povo! E aí, beleza pura? É isso, estamos aqui, né? No Pode Tudo. É um prazer para mim estar aqui hoje, Lu, com O prazer você. é todo nosso. Então chega batendo? Opa, vamos lá. Rapaz, que arrancou até o chapéu, viu? É bom que eu posso penteado já. E aí, Piripaque, como é que você está? Tô ótimo, tô bem. Eu ouvi dizer que você é internacional, que você é famoso. Eu sou muito famoso, rapaz. O problema é que só minha mãe me conhece. Mas é um prazer ter você aqui, Piripaque. E assim, para a gente começar, eu gostaria de perguntar como é ser um palhaço nos dias de hoje, em que o mundo é tão tecnológico? Ser um palhaço, assim, hoje com internet, com essas coisas, eu acho que tem tudo a ver com a própria adaptação do circo, desse personagem que é o palhaço. O palhaço, ele tá no cinema, aluno, ele tá na TV, ele tá na rua e tá na internet também hoje, né? E as tecnologias deixam as crianças muito ansiosas, faz mal para a cabecinha deles, às vezes até afeta a visão. E eu acho que o circo e trazer as coisas de antigamente é trazer também uma tecnologia antiga que eles talvez não conheçam, né? Quando eu era criança, Piripaque, eu morava numa cidade muito pequena, lá do interior, no Rio Grande do Norte, né, chamada Macau, talvez você nem conheça, né? Mas é uma linda cidade, cinematográfica, tá entendendo? E naquela época, quando chegava um circo na cidade, né, de vez em quando chegava um circo na cidade, aquele circo pequeno, né, de lona, era uma novidade, e a gente ia assistir esses circos, né? E o que me chamava até... Aliás, eu gostava de quase tudo do circo, né? Eu gostava daqueles teatrinhos que eles faziam, que era tipo Bang Bang, a historinha de Bang Bang. Gostava também dos animais, né? Dos leões, dos domadores, do elefante, né? Dos trapezistas. Mas o que me deixava muito feliz, me chamava muita atenção, era o palhaço, quando ele entrava em cena. Porque bastava uma palavra qualquer, um gesto qualquer, ele todo chapeando, aquilo era chapeando, que a galera caía na gargalhada, então ele monopolizava toda a plateia ali. Um simples gesto, uma simples palavra. Hoje o tempo mudou, né? O mundo mudou, os palhaços também mudaram. Com certeza. Eu amo quando você fala assim desse circo de antigamente, que passou na sua cidade no interior. É muito interessante essa história porque o Nordeste tem uma história com circo, né? E assim, o circo de hoje, ele mudou, mas ele continua sendo esse entretenimento que encanta as pessoas, essa magia e que traz muito dessas lembranças afetivas, né? Como você falou, da sua infância. E esses circos pequenos era que tinham os palhaços
mais legais. Os melhores palhaços estão nesse circo da lona furada, esse circo menor, né? Exatamente. Agora, hoje eu percebo que com toda essa tecnologia, né, que a gente tem em mãos hoje, né? Você, por exemplo, eu pesquisei sobre você, você não é um palhaço comum, você é um palhaço que é um artista muito facetado. Você, além de palhaço, você é malabarista, equilibrista, é manipulador de marionetes, né? Faz mais alguma coisa além disso? Ah, sim. Quando eu comecei no circo, né, eu vim de uma escola de circo. Eu aprendi lá em Santos, na cidade que eu nasci, em São Paulo, e eu era da periferia. Foi um projeto social comandado pelo Palhaço Chevette, meu mestre, meu professor. Eu acho importante falar dele, porque sem eu ter encontrado esse cara, o circo não teria me encontrado. E foi graças a isso que eu fui aprendendo. E a primeira habilidade que eu me destaquei foi o malabarismo. Só que depois, né, eu fui aprendendo outras coisas. E o palhaço dentro do circo, o circo já mistura todas as artes, né? Uma arte que está ali, tem dança, tem música, tem todas as artes ali dentro. E até as tecnologias, as inovações. Eu não sei se você sabia, mas a primeira vez que foi visto energia elétrica, que o povo viu uma lâmpada acendendo, foi dentro de um circo. Não sabia. Então, conta essa história aí, sabe? Conta um pouco dessa história. Foi nos Estados Unidos, né? A energia elétrica, porque assim, antigamente não tinha teatro, não tinha cinema, o entretenimento que era levado de norte a sul de um país era o circo. E lá, quando eles começaram a descobrir mais o interior dos Estados Unidos, foi através de uma linha de um trem. E quem construiu essa linha de trem foi um circo, justamente para facilitar a viagem, que levavam-se muitos animais pesados e muita carga. E aí, dentro disso, teve a invenção da energia elétrica e o circo, como era uma empresa que era o único entretenimento da época, que tinha muito dinheiro também envolvido, investia nessas tecnologias, nesses inventores e trazia essas inovações para dentro da lona. Então, o circo junta tudo isso, inclusive dando espaço para quem é marginalizado, né? Por exemplo, pessoas deficientes, pessoas que às vezes a sociedade não aceitava e que dentro do circo tinha o seu lugar, o seu espaço de fala e ali o seu palco. Gente, o palhaço piripaque também é cultura. Olha, piripaque, assim, eu fico muito curioso, né, de saber de uma apresentação. Por exemplo, vocês têm alguma preparação, né? Porque a gente que é música, geralmente a gente tem alguma preparação antes de entrar, subir no palco, né? E você, que é palhaço, para fazer suas palhaçadas, você se prepara de alguma forma, tem algum ritual que você pratique antes de entrar em cena? Ah, eu tenho. Uma coisa que me ajuda muito, inclusive, é a música, né? Você falou da música, o circo sem música não é o circo. Eu acho que a música, ela traz esse ritmo também para minha apresentação e me ajuda a me limpar, assim, ficar com aquela emoção pura, né? A música, ela faz parte do meu ritual antes de eu começar. Eu escuto umas músicas que me acalmam, que me traz essa alegria, que me lembrem de sentimentos bons. E a minha preparação é desde a hora que eu saio de casa. Eu falo que o artista, ele tem que estar muito bem mentalmente e emocionalmente para poder, principalmente o palhaço, eu vou levar alegria para as pessoas e como que eu encontro primeiro essa alegria dentro de mim, né, para eu poder reverberar ela por aí. Exato. E assim, tem alguma piada, alguma piada que você conte, o costume de contar, né, que sempre agrada a plateia que está assistindo o seu espetáculo? Ou as piadas vão surgindo de acordo com o que você vai vendo na plateia? Ah, sim. Eu sou um palhaço que eu gosto muito de apresentar na rua, hoje em dia, porque assim, eu faço eventos também, participo de eventos privados, faço aniversário, animo até velório, pra onde me chamar eu vou. Mas assim, tem uma coisa na rua, de você tá o tempo todo lidando com situações que um cara que se apresenta no palco não lida com essas situações. Por exemplo, pode vir um cachorro, pode vir um bêbado, pode vir uma criança que interrompe o show, ô palhaço, e quer perguntar uma coisa. Então, eu tenho esse improviso, mas dentro desse improviso tem piadas que eu já preparo sabendo do que vai acontecer. Por exemplo, de eu ser interrompido tantas vezes pelas crianças, ô palhaço, eu tenho uma piada, por exemplo, eu falo para a criança, ela levanta e fica vindo até o palco, até o picadeiro, né? Que eu coloco um tapete redondo no chão e ela vem.
Só que só é pra ela vir se eu chamar ela, e ela às vezes vem involuntariamente. Aí eu pego e falo, ó, tá, vai sentar. Aí tem uma que eu falo assim, já assistiu Netflix? Ela, já. Aí eu, então, o circo é igual, você senta e assiste. Aí já é pra expulsar, a galera ri. Aí depois a criança volta, insiste de novo em voltar. Aí eu falo, olha, e ela fica, o palhaço, eu pega uma senha, entrevista com o palhaço no final. O bicho não resolve não dá não. Mas continue. Eu acho que apresentar na rua é meio assim. É puro improviso. É meio que é punk rock, é perder o controle do show também, que faz parte de perder o controle. E eu gosto desse caos também que fica engraçado. Mas você tem coisas que eu preparo também que são comandos para controlar um pouco eles para o show poder continuar. Por exemplo, um que eu uso, pã, parará, pã, pã, pã. Aí eles fazem pã, pã e eu falo, agora faz silêncio, eu vou continuar o espetáculo. Você é um artista de rua, basicamente, né? Mas você veio do circo. Eu vim de uma escola de circo, né? O circo, ele antigamente só era ensinado de geração para geração, de pai para filho, né? De vô para o pai, e assim ia passando. E aí depois o circo veio uma parte do circo chamado circo escola, onde os artistas foram percebendo que estavam acabando um pouco os artistas assim. E eles perceberam que se eles não abrissem para ensinar para outras pessoas, o circo morreria. Então eles foram abrindo e foi numa escola de circo, numa ocupação cultural que eu conheci meu professor, né? E eu acompanhei ele com o projeto dele por 7 anos. O nome dele é Sidney Herzog, palhaço Chevette, é o meu mestre, é um cara que eu mantenho contato até hoje e que eu sou muito grato. Ele aprendeu o circo de forma gratuita e ele quis passar isso para frente numa periferia lá de São Paulo, em Santos, né? Eu sou do Sabuó, falo isso com muito orgulho, que é uma periferia que são 26 prédios construídos para os trabalhadores do Porto de Santos, e eu morava num desses prédios. Eu ia andando para a aula de circo, que era bem perto de onde eu morava. Então esse cara, ele foi muito especial assim na minha vida. Sidney, se você estiver vendo, um abraço. Hoje, você ainda é muito jovem, né? Hoje você também passa esses ensinamentos para outros palhaços que estão surgindo aí. Eu sou muito aberto assim, a compartilhar qualquer coisa, até os bonecos, as marionetes, qualquer coisa. Eu acho que esse negócio no circo de guardar segredo dos truques é coisa dos mágicos. O palhaço, eu sou palhaço para ser humano, para trabalhar com a verdade e para compartilhar com as pessoas. E o palhaço me ensina a compartilhar a vida. Se eu não compartilhar os saberes, as coisas que eu sei com outras pessoas que se interessam por aprender isso, é isso, ou a gente se junta ou a gente se extingue, né? Eu concordo com você plenamente, Piripá, que eu acho que todo ensinamento ele tem que ser passado adiante, para poder continuar dando frutos, né? Porque se você guardar para você, não tem sentido isso. Agora, no dia, você estava falando, eu fiquei aqui pensando, se você, todo preparado como você é, isso acontece, né? Você chega para fazer um evento, né? E você, de repente, aquele público que está ali não te recebe como deveria receber. As piadas que você conta, geralmente, que agrada ao público, não está agradando naquele momento. O que é que você faz nessa situação? Olha, acontece às vezes isso, né? Porque eu tenho isso. Você é palhaço, então me faça rir. Não é assim, gente. O palhaço ele não faz só rir, ele faz chorar, ele emociona, ele é o navegante das emoções. Então, recentemente, num trabalho que eu fui fazer, era um trabalho num evento fechado para o mercado de trabalho de jovens de 15 anos para cima. E os adolescentes são um público difícil para o palhaço, porque o palhaço tem isso que é mais para criança, ou até os adultos gostam, porque dá uma nostalgia. E o adolescente, ele é difícil, ele não gosta meio de nada, é meio mal-humorado. E aí eu fiquei interagindo no evento de perna de pau. Eu fiquei lá interagindo com eles e eles ficavam me olhando meio assim. Mas eu ganhei eles quando eu fui no palco, peguei o microfone lá, porque é um evento falando sobre futuro, né? O futuro deles. E aí eu peguei e falei, olha, eu posso falar uma coisa sobre o futuro? Aí o cara do palco abaixou a música, eu peguei o microfone, e aí eu falei, olha, eu tô aqui nesse evento, trabalhando e tal, às vezes vocês devem ter visto eu por aí na perna de pau, mas o que eu queria falar aqui é que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com circo. Mas eu fui encontrando no circo o meu propósito de vida e acabou se tornando um trabalho que eu amo fazer. Então,
Se vocês estão aí buscando um propósito, uma profissão, continuem atrás, que às vezes o propósito está num lugar onde você menos espera. E eu abri meu coração ali falando, eu estava falando a verdade. E eles realmente se encantaram. Eu saí de lá sendo muito aplaudido, veio vários deles falar comigo depois. E eu acho que o palhaço, mais do que fazer rir, ele tem que mostrar esse coração, ser humano. Quando eu chego com esse nariz vermelho, as pessoas abrem o coração. E você é muito bem articulado, né? Você é desenvolto, então isso facilita bastante, né? Para a gente que trabalha com o público. Agora me diz uma coisa, você deve ter o quê? 30 anos? 28. 28 anos, é muito jovem, né? Sim. Os palhaços da minha época eram diferentes, né? Hoje eu olho para você, eu procurei pesquisar sobre você e vi que você, além de palhaço, você acabou de falar aí que era de perna de pau. E eu soube depois que essas pernas de pau que você anda com elas, né, em cima dela no caso, são de 3 metros de altura, cara. Eu fico com 3 metros de altura, elas têm 1 metro e alguma coisa, e eu tenho 1,89, aí se soma a minha altura com a altura da perna. Mas realmente é alto, tem toda uma técnica para andar nelas, um equilíbrio, e eu uso joelheira. Eu acho que o circo não se fala muito sobre segurança, mas é um tema que a gente tem que estar sempre falando, e eu sempre me apresento de maneira segura, não só para mim, mas para as pessoas que estão assistindo, né? E assim, quanto tempo você levou para ter uma excelência em cima dessas pernas de pau? Nossa, a perna de pau é uma história engraçada assim para mim, porque no curso que eu fazia com o meu professor, uma época ele ensinou, deu um módulo só de perna de pau, assim, ficou muitos alunos precisando de ajuda para subir nelas, e eu ficava ajudando todo mundo a subir, ajudando todo mundo a subir, ajudando todo mundo a subir. E aí o professor falou um dia, por que você fica ajudando todo mundo a subir e você nunca sobe? Aí eu falei, porque eu tenho medo. E ele, você tá com medo? Não, você vai ter que aprender. E a perna de pau no circo, em eventos principalmente, é uma das coisas que mais fecha trabalho. Então você tem que aprender a perna de pau, é uma coisa que tem muito trabalho com isso. E eu sei que tinha gente na turma que em 1 semana saía andando com elas. Eu demorei meses, eu fiquei acho que 6 meses até conseguir sair da parede, assim, eu ficava... No começo você fica lá na parede, assim, marchando, tem que tirar o joelho do chão e tal, mas demorei, viu? Foi bem custoso, caí algumas vezes, caí umas 3 vezes, com joelheira. Tem uma vez que eu até bati com a perna de pau na canela do professor, machucou um pouco ele. E eles sempre me ajudaram muito, me incentivaram. O circo é trabalho em equipe, né? Se você cai, sempre tem alguém ali para te segurar, para te apoiar, né? Inclusive, você sabe como que desce da perna de pau? Não tenho a mínima ideia. Para descer, você faz tipo um Jerônimo, assim, você abre os braços e aí uma pessoa fica atrás de você e você se joga duro igual um poste, assim, para trás, caindo mesmo. E aí você tem que confiar total que a pessoa que está atrás de você vai te segurar. E aí ela vem com os 2 braços dela assim e te guinda pelo sovaco, assim. Mas se você dobrar no meio do caminho, você bate o cóccix no chão. Então você tem que ir reto igual um poste mesmo, para a pessoa te segurar. Isso é um circo, é a confiança no outro. E uma queda dessa altura, com certeza machuca, né? Na perna de pau a gente treina para cair somente para frente de joelho. Você não pode cair para o lado, nem para o outro, nem para trás. Muito menos para trás, que é onde você pode dar um acidente, bater a cabeça ou bater as costas. Então sempre vou cair para trás, dobra o joelho e se joga para frente. O treino é esse. Interessante, né? O piripaque, além de... É malabarismo isso, né, o nome? No caso da perna, é equilibrismo. Equilibrismo, né? Além de ser equilibrista, você também é malabarista. Sim. Né? Você cria também brinquedos, que eu vi você também manipula, né? Marionetes, né? Fala um pouco sobre isso. Olha, tem uma coisa que eu até trouxe aqui para te mostrar, Lu. Tá aqui na minha sacola. Esse brinquedo aqui. Esse brinquedo foi um brinquedo que eu conheci na minha primeira convenção de circo. A convenção é um evento que é como se fosse um congresso onde vários artistas vão estudar e aprender mais sobre o fazer circense. E lá eu conheci com a Cia Boca do Lixo, que é uma companhia de circo de Goiás, esse brinquedo popular de madeira chamado Traca-Traca. Foi ele que mudou assim a minha vida. Eu só tô aqui no Nordeste hoje, só tô conseguindo levar a vida assim através do circo por causa desse brinquedo aqui. É um brinquedo muito especial.
É um brinquedo das 1000 formas, né? Ele faz letras do alfabeto, animais, né? E figuras. As crianças gostam muito, os adultos também gostam. É muito interessante ele, Piripaque. Eu vi você fazendo uma lagarta, não foi? No braço? Isso daqui é tipo uma serpente, sei lá. Uma serpente? Ui. É uma coisa assim. É um brinquedo que eu nunca imaginei na vida que eu ia construir e vender brinquedos, ser construtor de brinquedos, né? Você mesmo constrói esses brinquedos e também vende. Sim. E aí depois, dentro disso de pesquisar o mundo do palhaço, de procurar coisas diferentes para juntar com o circo, eu acabei conhecendo também os bonecos, né? Aqui no Recife, eu conheci um mestre. Marionetes. Eu conheci um mestre daqui do Recife que me ensinou um pouco sobre os bonecos. Ele faz tudo com material reciclado, garrafas PET. O nome dele é Laércio, do Teatro Bonecartes. Ele já trabalha com teatro de marionetes há mais de 30 anos, ele está meio se aposentando. E eu conheci ele bem no meio de uma pandemia e fui aprendendo com esse mestre com as marionetes, né? Depois até vou falar para você botar na edição, mostrar um pouco desses bonecos, né? Que o que eu trouxe aqui hoje é mais portátil. Eu não trouxe muito a marionete que... Falando em marionete, eu vi, não cortando o que você está falando, já cortando mesmo assim, eu vi um vídeo seu na internet, você fazendo o Michael Jackson na marionete. Aquilo eu achei interessante. Se não me engano, foi vindo de um ônibus, cara. Foi. E a galera foi a loucura ali, naquele momento. Esse tipo de manipulação, para você chegar àquele estágio que você chegou, que eu vi naquele vídeo, você levou quanto tempo para aprender? O meu professor de marionetes, o Laércio, ele me ensinou a construir os bonecos, mas não ensinou a manipular muito. E a manipulação, eu fiz uma oficina ou outra perdida assim, num festival de bonecos que eu fui, lá perto de Florianópolis. E aí foi na tora mesmo. Eu peguei os bonecos e aí eu procurava, por exemplo, esse do Michael Jackson que você está falando é um fantasma, é o Sinistro, né? O truque dele, cada marionete tem um truque. O truque dele é que ele flutua no ar como se fosse um fantasma e os membros dele se separam. Os braços e as pernas se separam do tronco, a cabeça dele flutua. E aí eu falei, pô, um fantasma, qual a música que combina mais? Aí surgiu essa música do Michael Jackson, que é uma música muito popular, que é o Thriller, né, que combina com o tema do boneco. E aí acabou casando, assim, aí... A marionete é meio que o ritmo da música. No caso do Sinistro, ele é uma marionete dançante. Então, eu faço ele dançar e o ritmo daquela música foi muito importante para me dar o ritmo de manipular ele. É muito legal, Piripaque. Eu quero convidar a galera que está nos vendo agora, né, para seguir você nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, porque foi assim que eu te conheci e achei maravilhoso. É por isso que a gente está aqui hoje conversando, né? Mas assim, voltando ao teu trabalho aqui em Recife, você já está radicado aqui em Recife há quantos anos? Eu estou aqui em Recife há 4 anos, né? Eu cheguei em 2020, que foi o ano que teve a pandemia. Eu cheguei em janeiro, fevereiro, e aí veio em março, aconteceu ela, e eu estava dando aula de circo em troca de hospedagem numa ONG, já morando aqui onde eu moro atualmente, que é na Ilha de Deus. Me apaixonei pela Ilha de Deus, uma comunidade de pescadores no meio do manguezal do Recife. E aí foi assim, foi acontecendo, né? Sei lá, Deus, o universo traz umas coisas assim pra gente que é no tempo dele, que a gente não controla, e isso é bom também. Hoje basicamente você tem uma carreira aqui em Recife, né? Você trabalha não só em circo, mas também em eventos privados, né? Eventos escolares. Sim. E quais são os eventos que você mais faz esse tipo de trabalho? Eu trabalho bastante em escola, eu trabalho bastante na rua, eu trabalho em eventos privados, já fechei com o Sesc, com empresas que contratam shows, espetáculos. Tudo que me chamar eu vou, né? Mas assim, o meu foco, que eu amo fazer, o que gosto mais de estar, o lugar que eu quero estar é na rua com o povo, assim. Porque uma apresentação num evento fechado e tal, com um patrão, é bacana você receber um cachê, você ajuda a pagar as contas, pagar os boletos, mas
Onde eu quero estar é ali, no olho, é ali junto com o povo. Agora, diante disso aí, você fazendo seu trabalho na rua, né? De palhaço, de malabarista, de equilibrista, de manipulador de marionetes, você não tem cachê, né? Como é que você é remunerado quando você está trabalhando na rua? Eu sou remunerado através do chapéu, né? Que é você passar ali o chapéu e as pessoas vão contribuindo, vão ajudando. Depois do espetáculo você corre o chapéu. Sim. E a galera bota quanto quiser. Inclusive, eu acho que o chapéu é a maneira mais democrática de você ter acesso à cultura, acesso à arte, porque tem gente que nunca viu um palhaço na vida, que nunca conseguiu ir no circo na vida e ver pela primeira vez o Piripaque na rua apresentando. Quer dizer, se você nunca foi no circo, eu levo o circo até você. E isso é um serviço que eu estou prestando à cidade, à sociedade como um todo, né? Então as pessoas valorizam isso, porque elas contribuem comigo não só pela arte, pela cultura que eu trago, mas principalmente porque olham para mim ali por trás daquele nariz vermelho e vê um jovem que está ali sonhando, realizando, fazendo o que ama, e isso é bonito. É por isso que as pessoas ajudam, contribuem. Você falou uma coisa interessante do nariz. Eu sempre fui muito encucado com o nariz do palhaço. Pô, tu tem assim, alguma ideia de como surgiu a origem desse nariz do palhaço? Existem várias histórias, né? Mas as duas histórias que eu gosto mais, assim, uma era de um cara que ele trabalhava no circo, porque o circo vem do nome círculo, porque depois que teve guerra e tal, meio que a banda marcial do exército, a galera da cavalaria, do militar e tal, não tinha muito com o que trabalhar quando passou a guerra, e eles ficaram meio sem emprego, e eles foram também para o circo. E tinha esse lance do cara, do cavaleiro, da cavalaria, ele fazia um truque no cavalo, que era uma parte do circo chamado circo equestre, que vem do cavalo, e ele corria em círculos, porque se ele corresse para um lado assim, numa rua reta, ou corresse para o outro, o público não ia conseguir passar o chapéu. Ele ia acompanhar também. Aí ele sacou que com a força centrífuga, né, de correr em círculos, o público conseguiria assistir ele até o final, ele passava o chapéu dele, e isso depois foi se fechando numa lona, numa coisa assim, né? Aí tinha um cara que trabalhava como um cavaleiro assim, que fazia uns truques no cavalo, e teve um dia que a apresentação dele foi terrível, ele foi subir no cavalo, caiu, não sei o que, dizem que ele bateu com o nariz no chão, o nariz dele ficou inchado, vermelho, não sei se ele estava bêbado, tem uma história assim de que ele poderia estar bêbado, e foi um fiasco o show dele. Só que foi um fiasco mesmo, não foi nada engraçado, foi um fiasco total ao ponto dele ser demitido. E aí ele foi pro bar e ficou lá bebendo e ficou refazendo tudo que ele tinha passado, aquele fiasco dele no bar, bêbado. E aí na Europa, nesses países onde surgiu o circo mais antigamente, as pessoas são muito brancas, então quando a pessoa bebe também o nariz fica vermelhão, fica aquele pimentão mesmo. E aí o cara ali refazendo a cena dele no bar, a galera ria muito com aquilo, ele imitando o fiasco que ele tinha sido. E o dono do circo um dia foi lá e assistiu, que estava um sucesso esse cara no bar imitando. E aí ele recontratou esse cara e falou, vem fazer de novo, você está recontratado para fazer isso que você está fazendo no bar, no circo. E aí ele montou no cavalo de costas, ele começou a fazer truques ao avesso, ele começou a brincar com isso e foi um sucesso. Diz que ele foi o primeiro palhaço. Mas tem outra história que é interessante, que é o palhaço surgiu em dupla, que eram dois caras, também do circo de cavalos, do circo equestre. Eles tinham um show só de circo de cavalos. E quando eles foram começar o show, eles estavam com pressa para começar logo, o público tá chegando, não sei o quê. E um era bem altão, o outro era bem baixinho. E eles, trocando de roupa, um colocou a roupa do outro e inverteram as roupas sem querer. Então o baixinho ficou com aquela roupa muito larga, o altão ficou com aquela roupa apertada. E eles começaram o show sem perceber que estavam com as roupas trocadas. Então o baixinho tropeçava na calça, caía. Foi um fiasco o show de cavalo deles. Só que o público foi ao delírio, riu muito e foi um sucesso da questão financeira, assim. E eles, vamos repetir esse fiasco então todo dia. E aí foi a primeira dupla. E o lance do
da bola do vermelho do nariz, né, veio a origem dela de que como o europeu é muito branco, e quando bebia, ficava com o nariz vermelho. Daí surgiu a ideia de colocar uma bola vermelha, é isso que você está me dizendo? Foi mais ou menos isso, né? Porque assim, o nariz vermelho ele é a menor máscara do mundo. Ele é uma máscara, você coloca ele e tal. E assim, não é uma história tão antiga, porque o circo ele tem 300, 500 anos, 600 anos, que eu acho muito jovem. Mas os elementos que tem dentro do circo, o palhaço, por exemplo, ele é muito mais antigo. O palhaço tem 3, 5 mil anos, porque existem tribos indígenas que têm um palhaço. Por exemplo, o Ayoká, que é um palhaço de uma tribo indígena e tal. Então, assim, os povos originários já tinham essa cultura. E o palhaço Ayoká, ele era o único que podia rir do pajé, da figura central daquela tribo, ou das coisas sagradas, sem sofrer nenhuma punição. Porque a função do palhaço naquela tribo era mostrar para o líder, um líder que era muito nariz em pé, rir da cara dele para ele ser mais humilde. Então o palhaço ele tem uma função na sociedade desde sempre. É verdade. Olha, gente, é assim, eu estou aqui conversando com o palhaço Piripaque e confesso para vocês que estou admirado pela cultura dele, pelo conhecimento. Ele não é simplesmente um palhaço que faz bem o seu trabalho, as suas palhaçadas, mas também que conhece o que faz profundamente, né? E eu quero convidar vocês mais uma vez a acessarem as redes sociais desse artista multifacetado que é o palhaço Piripaque. O Instagram, o Facebook, o YouTube, né? E também pedir a vocês que quem estiver gostando do conteúdo, quem achar que o conteúdo é relevante, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Para o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo tem relevância e entrega esse conteúdo para mais pessoas. Né? Então, Piripaque, cara, eu estou muito feliz e honrado pela sua presença aqui e ver que você, sendo tão jovem, né, e sendo um artista tão espetacular como você também faz o seu trabalho com conhecimento de causa. Você fez a lição de casa, estudou a fundo para ser o que você é, que é muito difícil nos artistas de hoje. Eu acredito que na maioria dos artistas, por exemplo, o cara é cantor, ele se preocupa em cantar e acabou. Ele é ator, ele vai estudar e na maioria das vezes não procura ir a fundo, saber a origem do seu trabalho, a origem da sua arte, né? E você está demonstrando isso aqui para a gente com toda tranquilidade e conhecimento que você adquiriu durante essa sua vida tão breve, ainda tem 28 anos, que é muito jovem, né? Os palhaços da minha geração geralmente eram os palhaços mais vamos não dizer mais velhos, mais idosos, né? Geralmente tinha 50, 60 anos e eram palhaços assim robustos, né? Barrigudos, até para se tornar mais engraçado, né? A cara toda pintada, entendeu? Hoje você é um palhaço assim, eu acredito, diferente de todos os palhaços que eu já vi até hoje. Pelo menos os que eu sigo hoje na internet, que eu procuro ver, você é diferenciado. Esse personagem, Piripaque, você buscou ele aonde? Você se inspirou aonde dele? Bruno, a inspiração primeiro vem do meu pai, que é um pai palhaço mesmo. Meu pai é um cara muito engraçado. Eu acho que o amor do... Ele é palhaço por profissão? Não, ele é um palhaço de energia, de alegria. É um cara extremamente pra cima, positivo. E o amor que eu aprendi com a minha mãe, assim, eu fui criado pela minha mãe junto com as minhas irmãs, fui criado por mulheres. Então, eu acho que muito desse amor foi transbordando dentro de mim, foi me inspirando, né? É claro que eu tive referências do meu professor, do Sidney, outros amigos que eu fui conhecendo na escola de circo que já trabalhavam com isso e eu via que dava para viver disso. Eu acho que isso foi me trazendo referências para eu ter certeza que eu queria trabalhar com circo, né? Mas a gente demora estudando para ser palhaço, são mais ou menos 364 anos para ser um bom palhaço, assim, né? Tem um mestre meu que fala muito isso. Eu tive aula com grandes mestres da palhaçaria, os 3 que eu consigo citar, que são os meus mestres mais, depois do Sidney, que mais me influenciaram, é o Ezio Magalhães, que é o palhaço Zabobrim, do Barracão Teatro de Campinas. Tem a Palhaça Rubra, que é uma das palhaças mulheres mais famosas do nosso Brasil. Ela tem até um programa, ou tinha um programa na TV Cultura, que é um canal sensacional, né? Muita gente aqui conhece, Palhaça Rubra.
E tem também o palhaço Tchachovati, que é um palhaço argentino de rua, que escreveu um livro, o Manual do Palhaço de Rua, que é um livro muito bom, e eu fiz uma oficina com ele também de 3 dias, e o cara mudou minha perspectiva do que é a democratização da arte de rua, por que apresentar na rua. Ele é um palhaço muito politizado, né? Os nossos hermanos daqui dos nossos países vizinhos são muito fortes assim nessa pegada cultural e democrática da rua, né? Eles que foram minha inspiração, são até hoje. Assim, o que é que te moveu e te move até hoje para você viajar pelo Brasil todo, mostrando o seu trabalho de palhaço, o seu trabalho de malabarista, de equilibrista, o ser artista piripaque? O que é que te move ainda hoje, depois disso tudo que você vem trabalhando nas ruas? O que me move, cara, eu falo que o meu trabalho, ele não tem um preço, mas ele tem um valor. Ele tem um valor para a sociedade como um todo. Ele, assim, quanto que vale um sorriso de uma criança, né? O sorriso de uma criança tem preço ou tem um valor? Eu acho que, principalmente por trabalhar com as crianças, o palhaço também, ele está aprendendo ali o tempo todo como que é essa pureza, mas ele também está ensinando e também está ensinando para essas crianças um futuro melhor, essa afetividade, né? Do jeito que andam as coisas, esse caos no mundo. É muito bom poder falar de amor. Eu acho que eu tô na rua, eu tô continuando apresentando assim e continuo nessa pegada e não desisto nunca. Eu quero ser palhaço até ser mais velhinho, assim, palhaço de cabelo branco. Porque eu acredito nisso, realmente. É muito bonita essa a sua empolgação, a sua disposição, tá entendendo, para demonstrar o seu trabalho, como você gosta do que faz. Isso é interessante. Todo artista primeiramente tem que gostar, porque senão a gente vive num país que o artista, infelizmente, a maioria, principalmente os artistas de rua, são mal remunerados, né? Os artistas independentes, né? Mas assim, hoje praticamente você tem uma carreira, você vive disso hoje aqui em Recife, né? Mas antes de você chegar aqui, você passou por quais cidades, quais capitais, e assim, o que foi que te fez, que segurou aqui em Recife? O público daqui é diferenciado, ou você achou que aqui seria um lugar melhor para você viver, para viver da sua arte, para mostrar o seu trabalho? O que foi que te fez parar aqui e ficar aqui já há 4 anos? Então, eu sou palhaço profissionalmente há 6 anos, né? Então, mais da metade da minha carreira foi aqui no Recife, está sendo aqui. E com certeza, de onde eu vim, em São Paulo, Santos, né, que é uma praia lá em São Paulo, a cultura é diferente. Não sei se é o frio, as pessoas parecem ser um pouco mais frias. Lá tem bastante cultura também, como aqui. Mas talvez um preconceito com a cultura, talvez uma falta de uma educação cultural, de uma presença da cultura nas escolas, não sei por quê, mas o público me via diferente lá, né? E aqui, quando eu cheguei no Recife, essa cidade que transpira cultura de um jeito tão mágico, né? Que tem maracatu, que tem frevo, que tem ciranda. Aqui o público tem um respeito pelo artista, pela cultura. E o pernambucano é o povo mais revolucionário do nosso país, né? É um povo que luta mesmo, que se junta que se une. Então, aqui eu senti um apoio no olhar do povo. É muito diferente você apresentar aqui do que apresentar em São Paulo. Isso daí já me deu uma segurança maior. Não passar por esses preconceitos que eu passava em São Paulo. Mas também, outra coisa que me deu uma segurança, fez eu vir para o Recife, é o custo de vida mais barato e a qualidade de vida melhor do que em São Paulo. Em São Paulo você trabalha, mas parece que não sai do lugar. O aluguel é caro. Eu sou jovem, eu tenho 28 anos. Tudo mais caro, tudo rápido, né? E para um jovem que está começando a vida, como que eu vou, começando a minha vida, pagar um aluguel caríssimo? Como que eu vou conquistar minhas coisas, conseguir guardar um dinheiro, morando num lugar extremamente caro de se viver? Né? Santos é uma cidade de aposentado. Quem trabalha em São Paulo e se aposenta vai morar depois na praia, em Santos. É uma cidade para os ricos, não é uma cidade para os jovens. Então a falta também de oportunidade lá também fez eu buscar por coisas melhores.
né? E o Recife, o que também me trouxe para cá foi também a comunidade que eu conheci aqui, que é uma periferia que tem soberania alimentar, uma comunidade de pescadores, chama Ilha de Deus, aqui na Imbiribeira. E essa ilha, diferente de todas as periferias do Brasil, se você não tiver um dinheiro para se alimentar, você tem o peixe para pescar, você tem o sururu para pegar, você tem o caranguejo e tem uma forma de subsistir, né? No nosso país, o Brasil, né, tem muita gente que às vezes passa miséria, que não tem o acesso a uma alimentação adequada, e na minha comunidade se tem isso, né? O alimento está ali à disposição, né? É só ir buscar, porque a gente tem disposição para ir pescar, para ir ver o que está lá. O peixe é gratuito, você só tem trabalho de pescar, não é isso? Sim. E aí outra coisa que fez eu vir para cá também era aprender uma coisa nova, que foi meu professor das marionetes, ele que também foi um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje, né? Seu Laércio também, se estiver assistindo, um abraço, querido, amo você. E também a Júlia, né? Minha companheira, minha marida, que também faz aula de circo, minhas enteadas. Eu estou formando uma família linda, vivendo uma história de um grande amor aqui. E eu acho que foi o palhaço que me trouxe apaixonado. isso. Ah, foi o palhaço que me trouxe isso, né, meu irmão? Que bom, Piripaque. Né? Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Gente, eu não esperava, sinceramente, que o Piripaque tivesse assim, uma cultura tão vasta, tivesse um conhecimento tão profundo da arte de ciência, da arte de modo geral, né, da cultura geral. E eu esperava assim, uma conversa, um bate-papo bem... como é que eu posso dizer, bem cheio de palhaçadas, mas você chegou aqui e mostrou que, além de palhaço, cara, você é um cara altamente conteúdo profundo, um enorme conteúdo de conhecimento, né? E isso, assim, me deixa muito feliz. A sua juventude, a sua arte, o seu conhecimento, é difícil a gente encontrar hoje nos jovens, né, de hoje. Mas, assim, eu vou fazer uma outra pergunta. Se um jovem que quiser ser palhaço hoje, que conselho você daria para esse jovem? Olha, o palhaço, tem muita gente que ensina aí em algumas escolas de circo ou escola de palhaço, ensina a ser palhaço. Eu nem me meto a querer ensinar ninguém a ser palhaço, mas se você que está me ouvindo hoje quiser ser palhaço, prática, vai pra rua, testa com o público, porque testar seu material na rua é um treino remunerado. Você vai estar lá treinando com o público, sabendo qual piada funciona ou não funciona, o que eles riem, o que eles não riem. O que eles rirem, você repete. O que eles não rirem, você corta. E vai para a prática, né? O palhaço é isso, é estar em contato com outro ser humano. O palhaço nasce palhaço ou se faz palhaço? Ah, se faz palhaço, né? Tem muita gente que diz, nossa, você tem o dom, você nasceu com isso, tem o talento. Tem gente que pode ser muito talentosa, nascer com um dom, com um talento, tem sim. Mas eu acho que também o talento, o dom, ele também pode ser uma coisa construída e aprendida, né? Forjada, né? A educação. O Piripaque, a gente está chegando no fim, como eu já te falei antes, eu queria mandar um alô para todos os nossos patrocinadores, essas pessoas que apoiam os nossos projetos, né? E dizer que tem aí o QR Code na telinha, tem a chave Pix, e quem quiser e puder ajudar com qualquer valor para a gente manter o nosso podcast no ar, porque a gente tem despesas para manter isso aqui. Então a gente precisa, como a gente não é um canal monetizado, então a gente precisa da colaboração das pessoas. Então quem puder ajudar é só fazer um Pix aí, tem o QR Code, e como já disse, tem a chave Pix também embaixo, né? Mas assim, toda criatura tem um criador, todo filho tem um pai. E o teu pai, Piripaque, o teu criador. Bora conversar com ele também. Chama ele para conversa. Claro. Vem-te embora, vem pra cá, homem. O Caio. Caio, você tá aí? O Caio Braga. Vem-te embora, Caio Braga. Vem pra cá conversar também aqui no Pode Tudo, rapaz. Porque aqui pode tudo, viu? Com certeza. E olha, vou ressaltar o que o Nuno falou. Se você está assistindo aqui a gente, colabore. Porque realmente todo trabalho dá trabalho, meu filho. E também colabore com isso daqui, com essa mídia independente que é o Pode Tudo. Porque além de assuntos interessantes, de coisas que vocês podem ver aqui, esse cara, Nuno, com esse podcast maravilhoso, está dando voz para as pessoas que muitas vezes não aparecem no jornal, meu filho. Então isso a Globo não mostra não. Contribua. Ajude nós. Essa é a ideia.
Aqui é um espaço para dar voz a quem não tem. No caso como eu, como você e outros mais, né? Então, todas essas pessoas que têm um conteúdo, que têm um bom trabalho para mostrar, aqui vai ter voz. Eu agradeço muito. Eu que agradeço eu, Piripaque. E se Deus quiser, com certeza você vai voltar outras vezes, porque isso aqui é a criançada, os adolescentes, os adultos, os marmanjos como eu vão adorar. E vamos trazer o Caio Braga para a parada. Cadê ele? Ele já chegou? Ele está por aí? Está chegando. A tecnologia é maravilhosa, gente. Bem, como num passe de mágica, a gente está aqui agora com o criador da criatura, que é o Piripaque, mas o seu criador é o Caio Braga. E aí, Caio, como você está, bem? Boa noite. Tô bem. Tô ótimo. Agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui, né? O prazer e a alegria é toda nossa, né? Porque eu sou fã do que você faz, né? Do seu trabalho. E eu estava louco, no início, quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu contatei e disse, bicho, a gente vai fazer um podcast, eu gostaria que você estivesse lá. E hoje você está aqui, isso me deixa muito feliz. É um objetivo alcançado e, assim, a gente vai tirar algumas dúvidas, né, sobre o Palhaço Piripaque, né, e sobre a criação dele, né. Quando foi que você chegou a pensar em elaborar esse personagem? Olha, eu comecei a experimentar o palhaço lá na escola de circo em 2012, né? E até então era uma coisa que era um hobby para mim. Eu passei 7 anos assim estudando palhaço como um hobby, não via muito como um trabalho, né? Mas depois, com 17 anos, quando eu acabei saindo de casa, como a maioria dos brasileiros, dos latinos, a gente tem famílias desestruturadas muitas vezes, e eu acabei saindo de casa com 17 anos e por uma questão de necessidade mesmo, comecei a apresentar na rua, fiz os primeiros semáforos, né, que muitos malabaristas vão para o semáforo no começo, que é uma forma de praticar o que a gente aprendeu de malabares. E o semáforo ele me limitava muito, porque é 1 minuto só, você pode ser atropelado, tem muito risco, tem gente que fecha o vidro na sua cara, às vezes não quer ver, ou acha que você vai pedir um dinheiro e muitas vezes o artista que está ali, ele não está só pelo dinheiro, o que ele quer é um bom dia, é um boa tarde, é um sorriso. E então eu fui me sentindo limitado nesse semáforo e eu parei de fazer semáforo uma época e comecei a pensar que o que eu queria tinha que durar mais tempo. 1 minuto era muito pouco, eu queria cena de 5, 10 minutos e fui aumentando isso. Hoje eu tenho meu espetáculo de quase 1 hora de duração. E o primeiro lugar que eu fui experimentar depois do semáforo foi na praia de Santos. Lá tem vários quiosques na praia, feito aqui em Boa Viagem, e a galera fica lá comendo nas mesas, muita família com criança também. E aí comecei a apresentar nas mesas, eu comecei a fazer mais fogo. Eu cuspia fogo, eu fazia de noite, porque como eu ainda não era um palhaço muito experiente, eu não tinha uma forma de chamar a atenção. Então o fogo era uma forma de segurar, de prender ali a atenção das pessoas, né? Porque é uma coisa arriscada. Então comecei com fogo, cuspia fogo no show, brincava. E o palhaço sempre foi uma coisa que me ajudou muito. Porque você chegar com fogo, um cara estranho, um cabeludo, assim que nem eu, chegar com fogo num bar, num quiosque de praia, mete medo, mas se você chega com aquele nariz vermelho, as pessoas abrem o coração pra te ver de outra forma. Você assim, é uma figura exótica, né? Você, Caio, depois do Palhaço Piripaque, você já pensou ou já criou algum outro personagem? Não, mas eu estava comentando com a sua esposa aqui na nossa conversa anterior que eu estou pensando num outro personagem que, assim, existem tipos diferentes de palhaço. E existe um palhaço que é o bufão, que é um palhaço que, diferente do palhaço em si, o palhaço ele vai para o caminho sublime, lúdico, e o bufão vai para o caminho do grotesco. O bufão geralmente demonstra uma deformidade ou de caráter ou física, né? E eu, com a vinda da pandemia e tudo que a gente passou nesse período, eu sinto vontade, às vezes, de rir de uma coisa mais séria que está acontecendo, e trazer mais críticas. O bufão ele está mais ligado à figura do bobo da corte, que podia rir do rei, podia cutucar a ferida de uma autoridade. E eu estou criando um outro personagem agora, eu já pensei até num nome para ele, que seria o Bufão
anteontem. Anteontem? É, porque assim, o bufão ele ri da tragédia. E toda piada, no fundo, tem um pouco de tragédia. Porque a piada, o erro para o palhaço é um presente. Porque ali, através do erro, de você criar uma expectativa e fazer errado, que a galera ri. E o bufão, ele ri do erro da autoridade, ele ri do erro do rei, do político, da polícia, entendeu? A política sempre foi um prato cheio para o comediante, né? Total. Você se considera comediante? Ah, me considero. Eu estudo muita comédia também. Eu sou um grande fã dos comediantes do nosso país, de outros países. Um grande fã da comédia, né? E a comédia, ela é extremamente difícil, é tudo calculado, é matemática pura, é ritmo. Às vezes eu faço uma piada que dá certo num lugar e não dá certo em outro, pela diferença cultural do povo, às vezes pelo ritmo da piada, porque eu não tive um time bom. Então, eu amo, assim, estudar comédia, é um estudo difícil, que tem que ser todo dia. Às vezes até aquela piada que dá muito certo, num dia ela dá errado e você... Assim, dependendo do momento e do público, né, presente. A música, ela é feita em compassos, né? Então, tem o tempo. Você falou do timing da piada. Eu acho isso muito interessante. Porque tem pessoas, por exemplo, eu não sei contar uma piada. Tem pessoas que contam uma piada e aquela piada, por mais batida que seja, fica engraçada com aquela pessoa contando, né? Porque esse contador de piada ele tem o time exato para contar a piada, né? Porque quando você não tem o time, a piada fica grotesca. Esse time que você estuda é uma coisa natural? Ah, eu estudo bastante. O palhaço, ele estuda o time, por exemplo, eu falo que tem 3 tempos da piada. O tempo, se a piada funciona uma vez, você causa um riso. Se ela funciona pela segunda vez, você arremata ela, ela causa uma risada. Se você arremata ela pela terceira vez, ela causa uma gargalhada. E o que o palhaço busca é uma gargalhada, porque no circo o show tem que ser pra cima, o show tem que ser animado. E eu quero essa risada o mais alto possível, né? Então o que eu busco pela gargalhada do público. A gargalhada, no caso, é o êxtase. É o êxtase. É o palhaço. E Caio, assim, você sempre, desde quando você começou a estudar a história da arte, né, circense, porque a gente percebeu que o palhaço piripaque é muito culto, né? Não que os outros palhaços também não sejam, mas você demonstrou uma cultura vasta aqui em termos da arte circense, da cultura em geral, né? Você começou a estudar essa arte desde quando? Desde 2012, né? Eu estudei num lugar que era uma ocupação cultural chamada Vila do Teatro, que foi ocupada por 3 grupos de arte. Um era de dança, outro era de teatro de rua e outro era de circo, que era o grupo Os Pantanas, o grupo Trupe Olho da Rua, que era de teatro de rua, e uma companhia de dança. Aí eu comecei a fazer aula de teatro de rua, que são técnicas diferentes do que apresentar no teatro de palco, né? Porque o teatro de rua ele estuda a triangulação, ele estuda muito puxado para comédia, porque o drama na rua ele não chama atenção. A pessoa que está passando por você e às vezes não esperava ter uma atração ali, ela não para se não for engraçado. Se for dramático e tal, igual a novela, ninguém vai querer ver o cara chorando na rua. Vai querer ver o cara fazendo... A rua é um fazendo rotativo, né? Às vezes o cara passa, se interessou, dá uma parada ali, senão ele segue adiante. E o que prende é a comédia. E o que prende é uma comédia bem feita. Sim. Né? Esse contato diretamente com o público, assim, orgânico, aquela coisa visceral, se você não tiver uma coisa que realmente prenda a atenção, você perde o tempo ali. O cara que vai passando ali, o transeunte, ele não vai parar para te assistir, não é isso? E quando você chega num ambiente que isso não acontece, quando você tá fazendo seu espetáculo ali na rua, mas as pessoas estão passando e não estão parando. Você tem algum artifício para fazer com que as pessoas parem? Já aconteceu muito. Existe uma técnica no teatro de rua e no circo de rua que é convocatória, que é uma técnica para convocar público, para você chegar num lugar que só tem 3 pessoas te assistindo e conseguir fazer com que essas 3 virem 300. E aí, o que tem que ser feito? Geralmente alguma coisa para o público gritar, para o público aplaudir. Eu brinco que eu preciso de 10 crianças para começar o show. Se tem 10 crianças, já dá para começar.
E aí não dá pra começar com só 10, imagina só 10 pessoas te assistindo. Então eu pego essas 10 que eu tenho e faço assim, ó, vamos combinar uma coisa? Eu quero chamar mais gente, o pessoal tá lá embaixo, mas pra eles escutarem e pra eles virem pra cá assistir o palhaço, vocês me ajudam? Aí primeiro eu já ganho esse público ali, os 10. Ganhei esses 10, eu falo, então vamos lá, quando eu jogar esse negócio pro alto a gente dá um grito. E aí eu faço um truque simples, porque eu também não posso queimar o repertório que eu trouxe do espetáculo, então eu não posso fazer um truque que eu vou fazer durante o show, senão eu vou ter que repetir. Então eu levo uma outra coisa, por exemplo, uma técnica de convocatória é uma bolinha de ping-pong, você coloca ela na boca, você cospe ela pra cima. E aí ela voa uns 4, 5 metros pra cima, o público grita, e você pega com a boca de novo. É uma besteira, mas o público quer ver o palhaço fazendo essa besteira, e isso faz eles gritarem mais ainda, essa empolgação, porque quem já viu uma pessoa tentando cuspir uma bolinha de ping-pong a 4 metros de altura? Então se torna interessante. Interessante, você está dizendo que para tudo existe uma técnica, existe um estudo. Quer dizer, não é uma coisa feita intuitivamente, pode até ser, mas existe um estudo para que essa coisa aconteça, né? Sim. Agora, antes do Palhaço Piripaque, quem era Caio Braga? Olha, eu sempre trabalhei com a minha mãe desde os 7, 8 anos de idade, numa banca de jornal que ela tinha. Minha mãe é comerciante, meu pai é enfermeiro, e eu sempre ajudei a minha mãe, né? E eu acho que dali também já me deu algumas técnicas para ser palhaço, para saber vender, para saber se comunicar, porque o comerciante tem que saber se comunicar, né? Tem que saber também segurar o cliente ali, prender um pouco a atenção dele, né? Ganhar o cliente. E eu sempre trabalhei ali com ela. Aí uma época, quando eu comecei no circo com 16 anos, eu estava ali já num curso técnico de automação industrial. Eu sempre gostei dessa parte de engenharia. E eu acho que isso tem tudo a ver com o palhaço, porque o palhaço, essas bugigangas, é uma engenharia, né? Todo artista de circo, ele precisa saber construir os materiais que ele trabalha, porque eu posso estar viajando e um material que eu trabalho quebra. E como que eu vou usar ele se eu não estou longe de casa? Então eu tenho que saber consertar no meio do caminho. Então todo artista de circo, ele sabe um pouco de engenharia também, né? Essa engenharia da construção dos seus próprios artifícios para chamar a atenção do seu público, não é isso que você está falando? Mas assim, completando ainda essa pergunta sua de quem que era Caio Braga antes do circo, eu era um jovem meio sem perspectiva, aluno, de vida, porque eu vim da periferia de São Paulo. Eu trabalhava nessa época com 17 anos, na época de alistamento, que é uma época que falta emprego para o homem. Ninguém quer empregar um cara jovem em época de alistamento, que eu acho um absurdo isso, que atrapalha na nossa juventude, no começo logo do nosso trabalho ali, né? E atrapalha esse ano. E aí foi um ano que eu trabalhava de garçom. Eu lembro que eu entrei num restaurante uma vez, assim, aí conversei, falei a verdade, falei que estava nessa época de alistamento, mas que eu queria muito aquele trabalho. Eles falaram que iam me contratar, só que fizeram assinar um contrato de 3 meses de trabalho provisório para depois assinar o contrato mesmo fixo. Que nada, era tudo mentira. Eles me usaram por 3 meses, de caso pensado, depois me demitiram, porque era mais fácil não pagar direitos trabalhistas para mim do que ficar comigo nessa época que eu estava precisando. E aí eu comecei a ir para o semáforo, eu comecei a ir para a rua, apresentar na rua. Mas já como o Palhaço Piripaque? Mais como malabarista depois que foi entrando no palhaço, né? Mas assim, eu ia trabalhar em quiosque de praia, passava 12 horas de trabalho como garçom a noite inteira, das 6 da noite às 6 da manhã. Tinha que ficar acordado a noite toda em pé com aquela bandeja e tal para ganhar R$40, R$50. No semáforo eu faço esse dinheiro em 3 horas, passei a fazer em menos, 2 horas. Então assim, podem falar o que for, podem marginalizar o meu trabalho, mas é isso, a rua também é o meu sustento, essa marginalização, esse abandono do que eu sofri do sistema, da sociedade como um todo, que às vezes não me deu oportunidade. Eu criei essa oportunidade na rua, de modo informal mesmo. Você usou a sua falta de oportunidade para criar o seu personagem que hoje lhe sustenta, né? Claro. E o Palhaço Piripaque hoje é o seu carro-chefe, né? É o que lhe traz o pão para sua mesa, é o que traz o pagamento do teu aluguel no final do mês. E, assim, o que foi que mudou depois que você percebeu que com o Palhaço Piripaque você podia fazer
disso a sua profissão, o seu sustento? Eu acho que o que mudou, eu acho que até para eu vir aqui morar pro Recife me trouxe mais segurança, né? Eu só passei a ter segurança financeira e emocional depois que eu entendi que não ia mais me faltar o pão, né? Eu acho que isso é o principal, assim, que eu nunca imaginei que um trabalho marginalizado na rua fosse me trazer isso, e hoje eu tenho essa segurança. Eu falo que se hoje eu ficasse incapaz de apresentar por qualquer motivo, Deus me livre, mas se eu ficasse numa cadeira de roda, eu ainda ia conseguir me manter do circo. Porque se eu não conseguisse fazer, eu ia sentado, eu ia ensinar para alguém fazer, eu ia dirigir, eu ia dar aula, eu ia, sabe, de alguma forma, assim, é para sempre. A cultura, ela se torna um sustento para sempre, depois que você segue nela, assim, né? Você é um artista que a gente percebe que é versátil, né? Você é muito versátil. Você, além de que é o personagem Piripaque, o palhaço Piripaque, você também aprendeu o malabarismo, né? O equilibrismo, né? Tudo isso foi depois do palhaço Piripaque ou foi tudo ao mesmo tempo? Quando a gente participa de uma escola de circo, de um curso de circo, o curso de circo ele é muito plural, né? Porque que é o circo? Quando você fala essa palavra, na cabeça das pessoas, cada um imagina uma coisa. Tem gente que vai lembrar do trapezista, tem gente que vai lembrar do Globo da Morte, dos motoqueiros, do mágico. Então o palhaço, ele é o personagem que junta todos os personagens do circo. Inclusive, não sei se você sabe, mas dentro da lona, o artista que mais ganha, mais fatura, o salário maior é o do palhaço. Porque para saber rir do universo todo do circo, ele tem que saber um pouquinho de cada técnica. E numa escola de circo, pelo menos o meu professor, o Sidney, ele obrigava todos os alunos a fazerem tudo. Por exemplo, tinha um aluno que tinha labirintite, ele não podia fazer a cambalhota, porque roda e deixa tonto e faz passar mal quem tem labirintite, né? Que tem um desequilíbrio no corpo. Então, o aluno, ele via que passava mal, aí beleza, esse aluno não vai fazer a cambalhota, mas ele vai jogar malabares, eu vou fazer ele andar na perna de pau, ele tem que tentar tudo. Você está dizendo que todo palhaço passa por todas essas fases, também faz aqui, trapézio, parece que faz trapézio? Faz também. Eu não tive muita experiência com trapézio, porque existem dois tipos de trapézio no circo. O trapézio fixo, que é um trapézio parado, e o trapézio de voo, que é aquele que todo mundo conhece que balança, que joga de um lado para o outro. Só que esse trapézio de voo tem que ter uma mega estrutura de rede, de proteção e tal, para conseguir começar a treinar ele. E um preparo físico nos braços, tem que ter força. Já o trapézio parado é mais fácil, era o que tinha mais na aula que eu fiz. Trapézio parado, lira, que é tipo um círculo de ferro que você se pendura nele. Eu fiz tecido, eu fiz um pouquinho de tudo no circo, né? Mas o que me encantava mais era o palhaço. O palhaço, além de palhaço, claro, ele também é um comediante nato, né? Um ator, por excelência, porque para fazer tudo aquilo ele tem que ser ator, né? Agora, em que circunstância, em que músicos inspiradores assim, você se inspirou para criar o Palhaço Piripaque? Olha, teve um cara que foi assim, o dia, eu já tinha assistido outros palhaços quando eu era criança no circo, tudo, mas nesse dia foi o dia que eu sonhei em ser palhaço pela primeira vez. Foi o João Paulo, eu até esqueci agora o nome de palhaço dele, mas era uma apresentação dessa escola de circo que eu estava entrando. Eu fazia teatro de rua, não fazia circo. E aí a turma de circo foi fazer a primeira apresentação dessa escola. E a apresentação era assim, era uma fileira de pessoas, uma do lado da outra, fazendo uma fila, olhando para frente, e uma fila de colchões de acrobacia. Aí ia aluno por aluno fazendo cambalhota, fazendo acrobacias no colchão. E tinha um palhaço na fila. Esse palhaço, quando ele ia entrar para fazer acrobacia, era o salto do leão, que é um salto que você faz. Aqui no Nordeste fazem muito ele dentro de aqueles aros de bicicleta com fogo, dão aquele salto, se chama salto do leão. E aí todo mundo estava fazendo o salto do leão. O palhaço foi saltar na vez dele e fez que não conseguia. E tinha umas 500 pessoas assistindo. Eu estava na plateia e aí ele fez, eu não consigo. E aí todo mundo, você consegue!
você consegue e tal. E aí nessa hora ele se empolgava com o grito do público, ele começava a crescer aquela energia nele. E eu lembro até hoje, ele rasgava a camisa que ele tava, rasgava mesmo. Superman. E por baixo ele tava com um maiô ridículo, dividido assim, metade rosa-choque e metade azul, eu lembro até hoje. E aí aquela roupa ridícula, eu dei muita risada com aquilo, e aí ele ia saltar, só que é claro, ele saltava muito bem por sinal, mas fazendo caretas e tal. E aí foi muito engraçado. E aí eu sonhei ser palhaço vendo esse cara a primeira vez, porque eu pensei, cara, que fantástico, eu quero isso, eu quero... Foi a primeira vez que eu lembro de ter pensado nisso, assim, eu quero ser esse cara, eu quero estar lá. Olha esse incentivo, olha esse apoio que ele ganhou. Você tinha quantos anos nessa época, cara? Eu tinha 17 aí. Ah, já era um adolescente, né? Eu já pensasse em levar o teu personagem para o teatro? Ah, sim, com certeza. Eu acho que o palhaço tem que estar em todo lugar, né? E não é porque eu apresento na rua que eu também não sonho de ter uma estrutura, de ter um camarim, de ter um palco e também de ter pessoas lá que pagaram para estar lá me assistindo, né? Eu gosto de levar o acesso à cultura para as pessoas que às vezes não têm condições de pagar um teatro, mas eu também quero alcançar esse público que tem essa condição de pagar, né? Eu estou perguntando isso porque raramente, Caio, a gente vê um palhaço no teatro, né? Que deveria ser comum isso, porque é um espetáculo de comédia como qualquer outro, né? E eu acredito, assim, que seja uma dificuldade imensa, talvez até que será com incentivo do governo, você já pensou em ir atrás disso? Ah, eu vou. Eu tô nesses 6 anos de carreira, eu tô estudando, sempre estudei desde o começo, produção cultural. Mas assim, existe faculdade de produção cultural, são 4 anos de faculdade. Eu não penso em cursar essa faculdade, mas eu estudo por conta própria, já fiz vários cursos sobre o tema. Eu sou um pouquinho ruim de escrita, assim, né? Eu estudei em escola pública a vida toda, era um pouco ruim de redação, mas eu peço ajuda para amigos, eu pergunto sempre para outros palhaços mais experientes do que eu, como que eu faço, porque esses projetos têm uma linguagem própria de projeto, é uma receitinha de bolo, você tem que escrever naquele molde para passar. Desculpa, as piadas que você conta, é você mesmo que escreve ou você já pega piadas prontas de outros palhaços? Ah, eu pego muita coisa de outros palhaços também, mas eu tento copiar assim do meu jeito. E aí copiando do meu jeito eu mudo muito aquilo que eu vi de primeira e acaba saindo outra coisa. Mas tem coisa que eu crio do zero, né? Tem coisa que eu crio das situações que me acontecem, né? Porque cada erro ali do show é calculado. Eu sei o que pode acontecer, eu sei o que a criança vai me atrapalhar para eu arrematar com aquela frase que vai fazer os adultos rirem. Então tem tudo isso, né? Assim, cara, a gente vê hoje comediantes, essa nova geração de comediantes, stand-up comedy, né? Tipo, vou citar alguns aqui que eu não lembro de todos, né? Talvez um dos mais conhecidos seja o Danilo Gentili, né? Ele precisa de um bom texto para funcionar. Tem um rapaz chamado Igor que eu achei muito interessante, que só quando ele olha para a câmera, já é engraçado. Você já chama atenção, entendeu? Um tipo de comediante tipo Danilo, ele precisa de um texto pronto e um texto eficaz para ele poder funcionar. Como é que funciona o Palhaço Piripaca? Ele precisa de um texto ou ele já funciona? Pelo que eu vi, as minhas conclusões, né, que ele, só na maneira dele olhar para a criança ou para o público, né, ele funciona. Mas como é que você vê isso aí? Ah, com certeza funciona. Eu acho que tem que ter os dois, né? Um bom palhaço ele tem que também estudar comédia, porque essa estrutura tem, por exemplo, sarcasmo, ironia, são técnicas da comédia. E a gente usa sarcasmo e ironia no nosso dia a dia, a gente brinca o tempo todo. A risada, não existe nenhum animal que ri, a gente acha que a hiena ri, mas a hiena não ri. O único animal que ri é o ser humano. Quando tem 2 seres humanos reunidos, tem alguém rindo. Então é uma coisa que tem que ser estudada também de como se causa isso. Existem estudos filosóficos, tem um cara que escreveu um livro chamado O Riso, que ele fala de como surgiu o riso, inclusive disso que eu estou falando, que os animais não riem, eu li nesse livro, um filósofo. O comediante, ele faz o trágico virar cômico, né? Tira da tragédia a sua comédia. Isso aí, com certeza, tem que ter técnica para conseguir esse objetivo. Ou o cara que consegue fazer isso, ele já nasceu com o dom da comédia, ou ele estudou, como você estudou, né? Você falou aí 12 anos, você vem estudando sua arte, né? Agora, quando
um comediante consegue esse objetivo? É mais porque ele tem o dom, ele nasceu com esse dom, ou ele estudou muito como você? Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Tem o carisma é uma coisa que não se aprende nem se ensina. Ou você tem carisma ou você não tem. E eu acho que o palhaço, o nariz vermelho, traz um carisma até para quem não tem. Quando você vê um cara pintado, com a roupa colorida, com um nariz vermelho na cara, você enxerga um carisma, você fala, meu, o cara tá... Porque ninguém ali tá fantasiado daquele jeito, só aquele cara tá ali, no meio, falando alguma coisa, então ele se torna interessante. Só na vestimenta dele e na aparência ele já é, por si só, palhaço, né? Porque nenhuma pessoa no seu senso normal vai vestir uma roupa espalhafatosa, botar uma bola vermelha no lugar do nariz e sair por aí pela rua, né? Caio, foi um prazer imenso, meu irmão, ter aqui você, conhecer um pouco da sua história de vida, né? Do seu trabalho. E eu gostaria que, antes da gente se despedir, você desse as suas redes sociais, os seus contatos, para quem quiser contratar, para quem quiser achar o seu trabalho nas redes sociais, encontrar com mais facilidade. É só pesquisar, pessoal, Palhaço Piripaque. Eu tenho página no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, tenho página no Instagram, tudo Palhaço Piripaque. Até TikTok eu tenho também, não mexo muito lá, às vezes eu apareço lá, mas tem também. E é isso, eu moro aqui no Recife, né? Trabalho muito por aqui, pela região aqui do Pernambuco, já fiz trabalhos no sertão também, mas assim, para onde me chamar eu vou. Então você que está me escutando no Brasil, qualquer país aí do mundo, me chama que eu vou, pagando bem que mal tem. E assim, deu o seu contato telefone para celular, o que você tiver para a galera entrar em contato com você. O meu celular, o DDD é 13, o número é 988 38 4878. Esse é o meu número do celular, vocês podem me ligar, vocês podem mandar mensagem nesse número que também é o WhatsApp. E é isso, eu faço todo tipo de evento, minha gente. Até velório a gente anima. Caio, antes da gente se despedir, eu quero agradecer mais uma vez a toda a galera que nos ajuda nesse projeto, né, os nossos patrocinadores, né? Não vou citar o nome de nenhum aqui, até para não correr o risco de esquecer algum, certo? E pedir mais uma vez para as pessoas que estão nos assistindo, né? Se gostou do conteúdo, achou que tem relevância, curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas para que o nosso podcast possa a cada dia crescer um pouco mais, né? E também se inscrever no nosso canal, porque assim o nosso canal vai ter mais relevância para a plataforma, né? E quero pedir mais uma vez a toda a galera que nos acompanha, né? Quem quiser, quem puder fazer um Pix para ajudar o nosso canal, o QR Code está aí na tela e a chave Pix também. A gente agradece de coração, pode ser qualquer valor, 100 mil reais, 100 reais, R$1, não importa. O importante é fazer de coração, entendeu? A gente fica eternamente agradecido. E mais uma vez, eu quero agradecer muito, a minha alegria hoje foi imensa de ter aqui você, Caio Braga, né, o criador do Palhaço Piripaque, que eu admiro muito, né? Eu vi muita coisa sua nas redes sociais, e eu aconselho as pessoas que gostam desse conteúdo, desse tipo de arte, né, a seguir no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok, você disse que está lá, mas não entra muito, mas os seus conteúdos estão lá, né? Não. O Kawaii, o que tem mais você tem? Kawaii eu não mexo muito não, menos que o TikTok, mas é isso, minha gente, segue aí, acompanha o trabalho, né? Faça um trabalho com muito amor, muito carinho. E mais uma vez, obrigado, Luno, pelo convite. Eu que agradeço. Gente, vale a pena conferir. O cara é espetacular, é um palhaço multifacetado, diferenciado, né? Eu fiquei apaixonado quando vi pela primeira vez, porque era diferente dos palhaços que eu já tinha, que eu gostava, né? Que eu costumava assistir. E assim, a primeira vez que eu vi, eu digo, não, vou levar esse cara para bater um papo, para as pessoas ficarem conhecendo o seu trabalho. E assim, cada dia mais ele poder aparecer para um público maior, porque vale a pena, viu? Não é um artista qualquer, vocês viram aí o conteúdo que o cara tem, não só como artista, mas também a cultura geral que ele tem, viu? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Mais uma vez, compartilhem, comentem,
curta, né? Claro, se gosta, se não gostar, comente, fale de mal ou de bem do jeito que vocês quiserem, fique à vontade para comentar de acordo com o que você achar do conteúdo, né? E se inscreva no nosso canal, para assim o nosso canal cada dia passar a ter mais relevância para o algoritmo da plataforma, ok? Até uma próxima, se Deus quiser. E Caio, posso dizer uma? Fique à vontade. No circo, quando a gente vai abençoar, né, a gente diz assim: vida longa ao podcast Pode Tudo. Viva o circo e viva a criançada. Amém. Obrigado, meu irmão.